Entrevista do dia. Muito bem, a partir de agora nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Água, Giovana Sivioli. É isso mesmo, e para falar sobre esse dia, nós recebemos aqui no estúdio o gerente de divisão da Sabesp, André Cavalini. André, seja bem-vindo, obrigada. Obrigado, Gi, Cabreira, Borgato, Arthur, Samuel, muito obrigado pelo espaço. Ô, André, Dia Mundial da Água, claro, todo mundo hoje, o principal assunto, a discussão aí sobre essa questão de que a água vai, em algum momento, já tem lugar do mundo, do planeta que tem problema de abastecimento, temos lugares aqui do Brasil que tem problemas de abastecimento. Felizmente, Fernandópolis já teve problema de abastecimento, mas a chegada da Sabesp, essa questão foi resolvida. Hoje, podemos dizer, o Fernandópolis pode dormir tranquilo com relação ao abastecimento de água? Dormindo tranquilo, e o Dia Mundial da Água ele serve para isso, para a gente ter a conscientização desse recurso que não é importante, ele é essencial para a nossa vida. Usar com parcimônia, fazer um uso racional da água, mas nas condições de Fernandópolis a gente tem feito a questão do abastecimento de maneira que a gente consiga garantir o pleno abastecimento para a população 24 horas por dia, todos os dias do ano. A gente sabe, André, que na questão da água existem aquelas chamadas perdas, né? Perfeito. Do sistema, né? Hoje, como é que está, por exemplo, entre o que a Sabesp produz, o que é consumido pela população e o que tem de perda? Tá. Hoje as nossas perdas em Fernandópolis, nós recebemos até há 3 semanas atrás um simpósio internacional, e uma das cidades visitadas na Sabesp foram as cidades de Fernandópolis, Jales, Lins, Monte Alto e Novo Horizonte, na nossa regional, porque realmente foi feito um trabalho de combate a essa perda física de água de uma maneira muito forte, buscando a diminuição. Hoje as nossas perdas nos nossos sistemas estão na casa dos 60 litros, 62 litros nesse último mês, o que é 62 litros por ramal dia. É um excelente número. Em percentual, isso vai dar na casa dos 11%. Uma grande perda, um grande número de perda, vamos dizer assim. Tá? Porque se a gente for comparar com o índice estadual, é 34%, 39%. Isso, nós estamos num número bem acima mesmo. Nós estamos num percentual muito bom. Baixo, muito bom, né? Baixo, muito baixo, excelente. Hoje, qual é a produção de água da Sabesp? A gente tem produzido hoje em torno de 1,5 milhão dia. 1,5 milhão de litros dia? Isso, dia. E o consumo da população? Em torno de 1.250.000, 1.300.000. Ainda tem uma água do clube, né, do Água Viva, então vai dar isso aí. Mais do que fica nos reservatórios. Significa que nós trabalhamos com uma folga ainda. Temos folga. Essa folga representa, por exemplo, um espaço de quanto tempo, por exemplo? Hoje, a folga a gente conta que é a nossa reservação. Nosso sistema de reservação hoje nós temos para mais de um dia de água. Ou seja, se parar todos os postos de produzir, pelo amor de Deus, ainda não fala um negócio desse. Nem brinca com essa possibilidade, por favor. Não fala isso não, a gente passou por uma situação aí no ano de 2021, acho que setembro de 21, um problema na questão elétrica aí, essa que é a grande questão. A gente avançou muito na questão de reservação e a nossa produção ainda está um pouco no limite. Então, quando para os sistemas, o que a gente tem é o nosso fôlego, o nosso pulmão, que são as nossas reservações. Mas para eu conseguir recuperar esse sistema, eu preciso rodar 1, 2 dias para ele ficar totalmente pleno. Daí porque essa adutora que vocês colocaram aqui na Avenida Expedicionários, aproveitando a obra, Isso. E que ainda falta uma conexão aqui exatamente com essa caixa d'água que está aqui atrás de você. Isso, da Manuel Marques Rosa. Marques Rosa. Vai ser importante para isso. Perfeito, vai ser super importante. Ela vai dar para a gente uma mobilidade com a entrada do próximo poção, que também já está em licitação. Esse novo poção deve abastecer a região norte da cidade, Jardim Paraíso e adjacências. E o poção da Avenida Augusto Cavalinho, poção 4, a gente deve trazer essa água para cá, para essa região central, e garantir um pleno abastecimento.
Com isso, a água que hoje vem do Poção 1, Poção 3, que é o poço do Água Viva, e do poço que vem de Pedranópolis, elas ficariam mais tranquilas e esperando no nosso reservatório principal, que é lá na Avenida da Saudade. Então a gente consegue ter uma mobilidade melhor do sistema e uma tranquilidade operacional de abastecimento para toda a cidade. Caso dê algum problema, uma parada, uma quebra de rede, Deus me livre, mas alguma coisa, a gente consegue ter a mobilidade para fazer com que essa água chegue nos outros reservatórios, garantindo o pleno abastecimento 24 horas por dia, 365 dias no ano. André, a gente na abertura do programa nós falamos aqui da questão do desperdício da água da população, né? A gente falou também, eu destaquei também que a gente muitas pessoas só vê a real importância da água quando ela falta na torneira, que aí vai para as redes sociais, aí fica bravo e não sei o quê, mas nos outros dias da semana tá lá soltando a água pela torneira, a riveria. Como que é esse desperdício? A Sabesp tem essa métrica do desperdício da população? Sim, a gente consegue ver que a população ainda há uma cultura. O povo de Fernandópolis é um povo muito educado, essa é a verdade. Mas ainda existe a vassoura hidráulica, o uso da mangueira de água para lavar a frente da casa. Eu não vou falar que não é necessário, mas acho que vai da conscientização. Eu acho que o dia de hoje pede muito isso. Para a gente fazer essa leitura, preciso lavar todos os dias, 3 vezes na semana, que é o que a gente vê em muitos locais. Você passa no local, às vezes a gente passa até com o carro da Sabesp e dá uma parada, dá uma orientada no munícipe, né? Porque é uma água nobre e a pessoa utilizando às vezes para fazer o que a gente chama de vassoura hidráulica. Ao invés de pegar uma vassoura e varrer as folhas, acaba empurrando com a água. Há um desperdício, sim. Ainda temos isso com a população. O André, a gente sabe que, por exemplo, hoje nós temos aí a questão ambiental, ela está no centro da discussão planetária, né? Hoje nós vemos aí as pessoas investindo em energia solar, tal e coisa. Eu gostaria de saber o seguinte, você tem notado, por exemplo, essas novas construções, as pessoas cuidando de fazer algum sistema de reaproveitamento da água, aproveitando água de chuva, para essas funções aí de irrigar jardim, lavar quintal, tal e coisa. Você está percebendo que nossas novas construções já estão se preparando para isso, olhando para o futuro? De uma maneira ainda muito, muito devagar, sim. Isso ainda tem um custo muito alto inicial das pessoas. E as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, ela acaba investindo em, vou perfurar um poço na minha casa para utilizar no jardim, quando ele poderia muito bem fazer uma captação de água de chuva. Eu acredito também que o que aconteceu nesses últimos anos, essas fortes estiagens que nós vivenciamos aqui, a pessoa às vezes desacreditou que a chuva ia voltar. Tanto é que esse ano o pessoal começa a falar assim, nossa, esse ano está chovendo demais. Não é que está chovendo demais, esse ano nós estamos tendo o que a gente sempre teve, 6 meses de chuva e 6 meses de seca. O que a gente não estava normal era nos anos anteriores, que a gente estava tendo de 3 meses a 4 meses de chuva, e aquelas chuvas tipo uma pancada que causa estrago, e depois ainda abrir aquele sol, aquele calor. Esse ano que nós estamos realmente tendo um período de chuva mais intenso realmente, chovendo 2, 3 dias de maneira mais suave, que é isso que a gente não tinha há um bom tempo. Eu espero que com isso traga as pessoas a pensar realmente em utilização da água de chuva para utilização na jardinagem, em usos menos nobres, até para lavar, para irrigação e lavagem de calçada. Esse eu acho que é o grande caminho. Giovana, você que não é uma dona de casa, né? Raiz, mas com usa certeza, água, né? Muita. Você tem ideia de quantos litros d'água você gasta por dia?
Não faço ideia, Cabreira. É? Não faço ideia. Mas já adianto que eu não lavo quintal e nem alpendre, porque eu moro em apartamento, não tem como. E eu já vou dar uma dica para dona de casa. Eu utilizo, que eu não tenho quintal, mas eu tenho uma sacada pequenininha. Eu aproveito a água que eu acabei de passar pano na casa e jogo ali na varanda. E passo o rodinho e já aproveito, entendeu? Perfeito, é isso aí. Vocês têm um padrão de média de consumo aqui em Fernandópolis? Temos sim. Na verdade, o consumo do fernandopolense, da população regional nossa aqui, é em torno de 150 litros por habitante dia. Esse é o consumo médio de água que a gente tem. E isso produz, então, em torno de 130 litros de esgoto que vão para os nossos tratamentos. Bom, 150 litros, nós estamos na média nacional. Estamos na média nacional. Né? Tá. Mas a ONU diz que 110 é suficiente, né? Ela há um tempo atrás falava em 200 litros, aí já caiu para 150 e hoje ela fala que 110 litros é um número a ser trabalhado. Na hora que a gente conseguir avançar nas questões de utilização de água, de chuva e outras questões, eu acredito que esse é um número de trabalho. Mas quando a gente fala em 150 litros, assim, gasto por individual. Pessoa. Individual. Né? É porque tem aqueles que gostam de ficar cantando no chuveiro e a água escorrendo, né? E a água descendo. Né, Wilson? Né, Wilson? Mas se a gente for analisar assim, alguém em casa deve estar falando assim: eu não gasto 150 litros de água por. Mas se for pensar, imagina, ó, cada descarga que você dá é um tantão de água que vai pro... 25 litros naquela caixa na pequena, na grande 35 litros. Cada descarga? Cada descarga. Aí você imagina, se o fulano fica em casa o dia todo, por exemplo, a dona de casa que trabalha em casa, ela consome mais, com certeza, porque não vai no banheiro, tipo, 3, 4 vezes no dia, vai mais. Né? Então você imagina, vai 150. Hoje já tem aquelas válvulas na própria caixa acoplada, né? Que você tem quando é pro número 1, aí ela só. É verdade, tem os dois níveis, negocinhos. Aquele pequenininho e o grande. Então quando você aperta o pequenininho, essa é a função. Você vai gastar ali acho que 5 ou 6 litros de água apenas. Ele consegue mandar o efluente embora. Isso quando a pessoa não tem que dar duas. Aí, meu querido, o bicho pega, aí gasta mais ainda. É o número 2 gigante. Aí tem o banho demorado, tem o banho de 15 minutos, né? É verdade. Aí tem o fulano que vai escovar o dente, a hora que tá escovando o dente deixa a torneirona reganhada. É verdade. Né? Mas parece que é uma coisa assim de hábito mesmo, né? É tudo questão de mudança de hábito, né? E a mudança de hábito, ela sempre passa pela criança. Eu falo isso porque eu não tenho muita barba, mas quando eu estava fazendo, deixava a torneira aberta. Até que minha filha mais velha, um dia me alertou. Falou: pai, você está jogando água fora. E aí, que depois disso, então a criança ensinando o adulto realmente a utilização. Então, e hoje é um dia que a gente está fazendo muito evento com crianças nas 18 cidades. Educar eles, porque o primeiro passo. Como se diz, a turma já da adulta, como diz, é cavalo velho que não aprende mais, né? Vai ter que aprender. Mas tomando pito de criança, meu filho, você aprende na marra. Aprende mesmo. Aprende não mesmo. Aprende? Você aprende. Mas é importante a gente falar aqui, porque muitas vezes a gente fica muito de olho na dona de casa com a mangueirinha no quintal lá, fazendo a vassoura hidráulica, né? Isso. Só que nós temos a pessoa lavando louça com a torneira aberta. Está ensaboando e jogando água fora. Você nota isso. Escovando o dente. Com a torneira aberta. Com a torneira aberta. Fazendo barba com a torneira aberta. Perfeito. Né? Cantarolando no chuveiro. Então, quer dizer, são todos hábitos que acabam desperdiçando água. A manutenção do recurso, a água é um bem, conforme a gente estava conversando, não é importante para a vida. Ele é essencial. Não existe vida sem água. Você pode fazer greve de fome, mas greve de água você não vai conseguir durar 3 dias. Então essa é a grande realidade. A gente precisa para tudo, para as nossas funções básicas, para o dia a dia nosso, para o nosso asseio, para manter a gente limpo, para as nossas roupas estarem limpas, para a nossa casa tá limpa. Então para tudo depende da água. Mas talvez fosse até é claro que não vai chegar, ninguém vai ter
a ideia de fazer isso, até porque iria ser um absurdo. Mas imagina você fechar todas as torneiras do país durante um dia. Fala assim, ó, Dia Mundial da Água, nós vamos fechar todas as torneiras. Não é que não vai ser individual, não. A torneira vai estar seca. Ia ser o caos. Com certeza. Aí a pessoa ia conscientizar exatamente sobre a importância da água. Não né? precisa nem ser um dia inteiro, Cabreira. Algumas horas sem água, eu acho que já causaria um caos absurdo. É verdade. Porque sem água você não pode comer, um monte de coisa. Cozinhar, não consegue lavar uma nada. louça, aí começa a dar mosca, mosquito. Quando a gente dá uma parada no nosso sistema aqui, a população de Fernandópolis, ela é muito ativa com isso, ela nos avisa quando ela vê algum vazamento, a gente agradece a população. E também, quando temos uma parada de energia elétrica, alguma coisa, para a população e para a Sabesp também. E os nossos sistemas dependem da energia elétrica para recalcar uma água, para a água realmente chegar nas torneiras de todo mundo. Então, quando volta para todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes até volta primeiro para a população e os nossos sistemas que às vezes têm um gap, um transformador individualizado, nós temos que ir lá ainda fazer alguma mexida nessa questão, demora-se ainda um pouquinho mais para voltar. E a gente nota que a população tem essa questão de voltou a energia agora e não voltou a água, que a nossa demora um pouquinho também para voltar, gente. A gente também depende da energia. É a dependência que a gente tem da questão energética. Tá certo. Ô, André, nós vamos para o intervalo. Na volta nós vamos falar da nossa caixa d'água subterrânea, que é de onde a gente tira a água que chega na nossa casa. Aquífero Guarani. Isso, está aqui embaixo dos nossos pés. E você conhece um tal de Rastelli? Rastelinho, conheço. Rastelli. Ele acabou de ligar aqui, disse que está acompanhando a entrevista, mandou um abraço para você. Grande abraço para ele, para a tia Regina também. Ah lá, parente, olha lá. Outro dia encontrei um casal aí da cidade e a Regina estava falando, o André é meu sobrinho querido, tal e coisa, tá cheio de moral aí. Olha só! Muito bom. Um abraço para o Rastelli e a Regina que estão acompanhando o programa e ouvindo esse bate-papo aqui. Ô André, a gente estava falando sobre deixei a dica aí da caixa d'água, de onde nós tiramos a nossa água. Perfeito. Dizem que é a segunda maior caixa d'água do planeta, né? A primeira está na África, né? Isso. Na verdade, eles falam que tem uma também aqui no hemisfério sul, também aqui, perto da região da Amazônia, da bacia amazônica, tem um que também é incalculável, mas quando fala assim, a gente perde um pouquinho a referência. Nós estamos muito bem abastecidos, graças a Deus, com o Aquífero Guarani. A grande situação que a gente tem com o Aquífero Guarani é a recarga dele. O que eu digo da recarga? Quando vem a água de chuva, ela é realmente infiltrar para recarregar esse aquífero, que é o que a gente puxa essa água para consumo nosso. Quer dizer, a água do aquífero, ela não brota, ela Isso. Que vem da chuva. Vem das chuvas aí, uma das regiões que a gente tem de recarga dele. Para quem vai a São Paulo por Botucatu, olha tem uma formação rochosa muito bonita na rodovia ali entre Botucatu e Torre de Pedra, se não me engano, ali é uma das formações. Em Ribeirão Preto nós temos ela também, que é o local onde a gente tem a recarga do aquífero. E há hoje o próprio DAE um controle muito grande na exploração dessa água no aquífero, na nascente dele, né, no que seria na recarga dele. O André, e é esse ponto que eu gostaria de tratar com você, porque hoje você está falando aí que nós vamos para o sexto poço. Sexto poção, isso. Sexto poção, isso. Né? E o quinto já está operando ou não? Já estamos operando ele desde 2000. A água já está indo para a rede? Muitos anos, já 2018, aquele desde jardim 2018. Universitário. Bom, aí eu estava vendo outro dia no Diário da Região que Rio Preto vai perfurar o 11º posto e atingir um limite. Nós temos um limite também, ou seja, vai chegar a um determinado ponto que nós não temos mais como perfurar poço. Eu não acredito nisso, porque na verdade acho que o que tem acontecido muito em Rio Preto, é duro a gente falar a distância, mas é que além dos poços no Guarani, ele tem os poços no Adamantina, ele tem uma captação da represa municipal, eu não sei qual que é o limite lá. Fernandópolis é uma cidade um pouquinho diferente de todas as outras. Nós não temos captação superficial, nós não temos água de qualidade, nem
nem que se a gente quisesse para abastecimento da população. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, o município, que nem Fernandópolis, você vamos dizer assim, ad eternum poderá explorar esse sistema ou vai ter que em um determinado momento buscar uma outra saída? Essa é o que a gente vem fazendo hoje. A gente tem combatido bastante essas perdas para também os poços trabalharem menos e vamos dizer assim, o rebaixamento dos poços vir de uma maneira bem mais dentro da conformidade. Não sei se a gente vai ter que buscar uma nova alternativa para esse momento. Acredito, o que a gente olha com esse Poção 6, a gente dá uma tranquilidade para a cidade para mais 15, 20 anos aí de abastecimento, mantendo os índices do que a gente está fazendo, de combate à perda, de controle e tudo mais. Porque hoje Rio Preto está falando na perfuração até de buscar uma alternativa para perfurar mais poços, ultrapassar esse limite, até que o projeto de captação do Rio Grande, olha só, hein? Caramba! Buscar água no Rio Grande para abastecer Rio Preto. Então, quer dizer, já é uma situação que, de repente, vamos dizer, lá na frente, chegar uma possibilidade de se pensar também, né, de se ter que buscar água em algum manancial grande, porque nós não temos aqui perto um manancial grande. Não, Cabreiro, infelizmente nós não temos. O que eu vejo para nós aqui, a grande saída é realmente continuar fazendo o controle do que a gente tem feito, do controle de perdas. Isso a gente consegue hoje manter os postos trabalhando quase que de uma maneira igualitária, um período igual de horário, em torno de 16 horas, é o que a gente está focando. O que acontece com os postos de Fernandópolis é um pouquinho diferente, porque os postos aqui ele tem a carbonatação natural. Então ele, com o tempo, o carbonato vem fechando os poços. Então aí a gente de tempos em tempos tem que entrar, fazer uma manutenção, entrar com uma broca, como se fosse uma broca de perfuração e limpar esses poços novamente. Que esse carbonato ele vai incrustando na nossa tubulação dos poços. E vai reduzindo a capacidade de vazão, de produção, e aí a gente tem que dar uma parada e dar manutenção. Esse sexto poço está muito relacionado a isso. Daí porque a importância de ter o sistema integrado. Integrado, né? É isso aí. Porque aí você evita aquele problema de parar o poço e ficar um sistema afetado. Isso, bem isso. Essa semana saiu aí o índice de saneamento do Brasil, Trata Brasil, com os municípios de mais de 100 mil habitantes, né? E a gente viu que Rio Preto ficou em primeiro lugar com índices ali de abastecimento de água 100%, coleta e tratamento de esgoto. Se tivesse inserido Fernandópolis, onde é que nós estaríamos nesse? Eu acredito que estaríamos em primeiro lugar. Nossos índices de tratamento de água é 100% já há um bom tempo e o tratamento de esgoto nosso também 100%. Nós temos, além da sede, o distrito, né, o Brasitânia, e graças a Deus nas 18 cidades da regional de Fernandópolis, nós temos tratamento tanto na sede como nos distritos, Santa Isabel do Marinheiro, do Celina, lá em Onda Branca, distrito de Nova Granada, em Mangaratu, em Gás, Vila Alves, em Cardoso, São João do Marinheiro, enfim, todos aqui em Vila Aparecida, do lado, em São João das Duas Pontes também, Estrela do Oeste, em Boa Esperança tem tratamento de esgoto para 24 ligações e temos o tratamento de esgoto implantado lá também. Ô Cavalini, quando você fala que é tratamento de 100%, quer dizer, todo o esgoto coletado é tratado. Perfeito. Hoje, Fernandópolis tem 100% de coleta também ou ainda tem algum ponto que é um desafio? Nós temos ainda alguns desafios. Tá? Um é ali próximo à linha férrea. Temos uma questão ali para ser resolvida. Das casinhas do ferroviário. Isso, do ferroviário. Eu acredito que essa é a situação que ainda tira um pouco o nosso sono, mas não são tantas e a gente tenta também esperar algum projeto, estamos fazendo alguns projetos para tentar vir alguns resolver. Os que são de maneira invasões, situações de loteamentos irregulares ou que não passaram por uma aprovação, ainda há também alguns núcleos urbanos que não estão dentro da malha urbana nossa aqui. Então esses também não estão contemplados. Com 15 casas, 12 casas, chácaras, às vezes, nós temos essas situações também.
Então quer dizer que esses condomínios, principalmente de chácara, eles usam ainda as chamadas fossas negras. Eu não sei se eles fizeram fossa séptica, né, seguida de sumidouro. Não teve um acompanhamento nosso, não foi passado para a gente. Não há uma questão aí, isso tem que ser visto na parte como jurídica. houve uma expansão grande, é um assunto que em algum momento vai ter que ser tratado. Vai ter que ser tratado. Vai ter que ser tratado, sim, e a gente já vem conversando com a prefeitura de estar à mesa nessa discussão, porque também tem muita coisa que a gente vai ter que olhar em conjunto isso daí, tá? Até a questão de abastecimento de água, como tem sido feita, qual é a qualidade dessa água que o pessoal está consumindo ali. É isso que eu ia perguntar. Como você avalia a qualidade da nossa água hoje, André? Da que a Sabesp fornece? Isso. Não tenho o que falar. A gente tem aí a diretoria nossa, e os diretores sempre falaram, tanto na época da renovação, e a gente fala isso, é uma água que até pode dar para um bebê tomar, é uma água de excelente qualidade, a água da Sabesp aqui na região. Muitas pessoas não acostumam ainda porque ela tem um pH um pouco mais alto, né? O que ela deixa a água um pouco lisa, um pouco pesada, o pessoal ainda reclama um pouquinho. O pessoal que vem de fora reclama, vai tomar banho e fala que não sai o sabonete. Fala que é saloba, a minha avó dizia, essa água da Sabesp é saloba. O pH dela é alto, aí as pessoas falam, mas ela tem esse carbonato que entope o poço. Não tem nada a ver. Nosso estômago, nossos órgãos são todos ácidos e a gente precisa consumir água alcalina mesmo, que é o que nós temos de melhor qualidade, uma água bicarbonatada. Pode tomar. E o único conselho que a gente fala é que às vezes limpar com maior frequência a caixa d'água quem estiver consumindo, ou pegar quando for encher o filtro na torneira antes de passar na caixa d'água. Porque na verdade é assim, lá em casa a gente tinha aquele hábito da água mineral para o consumo para beber. Até o dia que a gente comprou um equipamento interligado na rede que faz a filtragem, e a partir dali a água que se consome em casa é a água da Sabesp. Perfeito. E não tem gosto, não tem sabor diferenciado, não tem nada. É perfeita. A água da Sabesp ela é analisada todo o tempo. A gente, hoje, a parte de coleta e análise dessa água, as análises são terceirizadas dessa água. A coleta também são terceirizadas, a gente só recebe os relatórios. E se está com algum problema, graças a Deus não temos problema na água de Fernandópolis. Muito bem, então vemos aí que no Dia Mundial da Água nós temos motivos para comemorar, mas também temos motivos para prestar atenção naquilo que a gente faz em casa. Para preservar também, né, Cabreira? Perfeito. Né? Se a gente... 150 litros de água por pessoa, então você vê aí, depois você chega lá e fala assim, nossa, tudo isso na conta, mas você pega uma família de 4 pessoas, por dia são 600 litros. É isso mesmo. Põe no fim do mês. 18 metros cúbicos vai vir na conta. Põe no fim do mês. Isso que eu estou falando na média, porque tem pessoas que consomem muito mais do que isso, né? No final de semana, às vezes tem uma piscina, tá meio calor, a nossa região é muito quente, aí põe um chuveiro lá, vai jogar um pouco uma água no corpo e consome mesmo. A molecada vai tomar banho de mangueira. Eita, é a Maia. festa. Tá certo. Ô, André, a gente agradece muito você ter aceito o convite para nesse dia é tão importante, porque a água é vida, né? Ninguém, como você disse, a gente consegue fazer greve de fome, mas greve de água ninguém faz. Verdade. Né? Ninguém faz. E sempre à disposição. De vez em quando a gente manda uns áudios para o André e a presteza, a resposta é imediata. É imediata, né? Sem intermediário. Ele já vai e traz a resposta. E a gente agradece muito essa parceria, viu, André? A gente porque agradece com isso, também. Quem ganha é a população. Sem dúvida nenhuma, a gente está aqui para atender a todos. Quem tem o meu celular me manda mensagem, alguma coisa, a gente tenta atender prontamente. Vocês, por serem um meio de comunicação mais rápido com a população, que é o rádio, eu acho que o rádio atinge a todos e essa é a grande vantagem. A gente passa para vocês, que eu sei que vocês são um parceiro, sempre foram um parceiro da Sabesp, nessa questão de divulgar o que está acontecendo, se é um problema ou se é alguma coisa que a gente também tá indo para dar alguma solução para a população saber o que está acontecendo. Acho que todo mundo quer saber o que está acontecendo. Acho que essa é a grande realidade desse momento. Rotativa no ar.